Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui, então vamos falar a respeito da revelia. O tópico de discussão é revelia e contumácia. Elas são nomes técnicos interessantes, né? Toda vez que aparecer a revelia é bem mais comum, as pessoas usam sempre, o processo foi julgado a revelia. E contumácia não é um termo muito comum, mas nós vamos analisar aqui o que significa contumácia também. Então temos aqui que desde que citado, o réu tem o ônus de se defender. Então toda vez que há aquela citação que nós já vimos lá no começo, o réu ele tem que se defender. É uma opção, ele pode se defender ou não, né? Mas ele tem esse ônus, né? Então ele é dado esse direito. Se ele não exercer esse direito, beleza, paciência. O que acontece? A revelia. Então essa é a ideia. Então desde que citado, o réu tem o ônus de se defender, todavia não está obrigado a fazê-lo, visto que pode optar por permanecer em silêncio. Eu não quero me manifestar, nem vou me envolver nesse processo. Paciência, problema do réu. Entretanto, a falta de contestação, né, ou vamos falar aqui também a respeito da reconvenção, poderá trazer consequências gravosas, contrárias aos seus interesses. Então imagina, há um processo contra você, você tem a oportunidade de apresentar a sua versão, você tem a oportunidade de dizer de fato o que aconteceu, a sua visão sobre aquilo, trazer provas, e você não faz, você fica inerte, bom, isso pode trazer consequências graves. Ponto importante aqui, haverá revelia se o réu citado não apresentar contestação. Então, o réu ele tem que ser citado. Lembra que quais são um dos efeitos da citação? Fechar, né, vamos dizer assim, né, concluir a relação processual. Temos o autor, o Estado e fica faltando o réu. Quando há a citação válida, né, houve a citação e o réu ele não apresenta essa citação, há a revelia. Bom, então o revel é aquele que permaneceu inerte, então ele não falou nada, recebeu a carta de citação, olhou e beleza, não vou fazer nada. Então esse é um réu revel. Passa o prazo para que ele apresente a contestação, ele não apresenta, ele se torna revel. Então o revel também é aquele que apresentou a contestação, né? Ele ofereceu a contestação, mas apresentou fora do prazo. Então, toda vez que você citar, você tem 15 dias, né, para apresentar. Passou-se, né? Passaram os seus 15 dias, não apresentou, beleza, paciência, é revel. Quem é revel também é aquele que ofereceu a contestação, mas sem impugnar os fatos narrados na petição inicial pelo autor. Então, vai lá uma contestação genérica aqui, eu nem li o que está lá, só vou protocolar aqui, sem sentido algum. Ou que não bata, né? Então, estamos falando a respeito de x e y e fulano vem falar de a e b. Não tem relação alguma, então isso também, o réu ele será revel. Observação importante aqui mais técnica, né, é que não será revel o réu que, citado, deixar de oferecer contestação, mas apresentar reconvenção, que foi o que a gente já falou anteriormente, né, cujos fundamentos não sejam compatíveis com o da pretensão inicial. Então esse é um ponto interessante, como a gente já viu em vídeo anterior. Bom, então qual que é a diferença entre revelia e contumácia, como nós falamos ali no primeiro slide? Então a revelia é a omissão do réu. Então o réu falou, não vou me manifestar, não quero saber disso. Que não se contrapõe ao pedido formulado na inicial. Já a contumácia é a inércia de qualquer das partes, que deixa de praticar um ato processual que era seu ônus. Então dentro do decorrer do processo, nós temos que nos manifestar. Nós somos intimados para nos manifestarmos. E caso não ocorra, né, essa manifestação, ou perdeu o prazo, ou simplesmente não fez, haverá a contumácia. Então, um ponto legal aqui, só o réu ele é revel, o autor nunca será revel, mas o autor e o réu podem sofrer a contumácia. Okay? Então, contumazes. Então, o autor pode ser contumaz se tiver que praticar determinado ato no processo e não o fizer, enquanto que o réu pode ser revel e ou contumaz, a depender do momento em que deva agir. Ponto importante aqui. Bom, quais são as consequências da revelia? Então, é a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Então, lá, a pessoa não se defendeu. Então, o juiz vai, a princípio, né, vai presumir verdadeiro aqueles fatos narrados na petição inicial.
Ou a pessoa se manifestou, mas perdeu o prazo. Bom, o juiz vai presumir como verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Ou a pessoa se manifestou, mas falou de uma coisa nada a ver com o que estava na petição inicial. Novamente, será presumido a veracidade dos fatos. Outra consequência da revelia é a desnecessidade de sua intimação, do réu, do revel, para os demais atos do processo. Então, como ele não compareceu ao processo, o processo vai continuar. E não há mais essa necessidade de intimação. Novamente, lembra que a intimação, como a gente já viu anteriormente, é toda vez que o processo está andando, houve uma movimentação no processo e você é intimado para se manifestar. Então, essas intimações, quando há a revelia, não são mais necessárias. Então, há essa desnecessidade. Para evitar a revelia, o réu deve contestar no prazo e impugnar especificamente os fatos que fundamentam a pretensão inicial. Então, esse é o ponto principal. Nós já vimos lá a petição inicial, a contestação, então é sempre importante ler com atenção a petição inicial, se você está pelo lado do réu. Se você é o autor, fazer com atenção a petição inicial. Analisar sempre a contestação, qualquer que seja o seu lado, se é do autor, se é do réu, sempre prestar atenção para que evite ao máximo qualquer probleminha, qualquer má interpretação, não falou a respeito de alguma coisa que era importante, porque isso depois pode gerar algum prejuízo para o cliente. O artigo 341 do CPC diz que incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se. Então, o caput aqui fala daquele princípio que nós já estudamos, que nós temos que rebater sempre tudo o que foi dito na petição inicial, na contestação tem que ser rebatido também, para que não se presumam verdadeiras aquelas alegações, que não sejam impugnadas. Porém, nós temos exceções. Veremos. Ok, beleza. Bom, então temos aqui. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Os prazos contra o revel, que não tenha patrono nos autos, fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Esse aqui é um ponto legal, esse artigo 346, porque o que acontece? Quando você tem um advogado no processo, o seu advogado vai ser intimado. Então, quando ele é intimado, ele tem 10 dias para ler aquela intimação, se ele não clicar lá para ler a intimação, abre automaticamente, o próprio sistema já começa a contar aquele prazo para o advogado. Só que aqui, e aí, claro, começou a contar o prazo, aí tem os 15 dias úteis, por exemplo. Mas aqui está falando que os prazos contra o revel, que não tenha patrono nos autos. Então, o cara é revel, ele nem advogado contratou, não fez bolufas nada, zero. Então, esses prazos, eles fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Então, a data de publicação já conta. Não tem esses 10 dias primeiro para abrir essa intimação e aí sim começar a contar os dias. Ponto importante aqui. Em amarelo eu destaquei aqui, como já dito, o réu deve impugnar especificamente e precisamente os fatos narrados na petição inicial, sendo que os fatos que não forem impugnados presumir-se-ão verdadeiros. Então esse é o próprio teor da lei. Sendo o réu revel e seus fatos narrados pelo autor forem suficientes para o acolhimento do pedido, o juiz estará autorizado a julgar de imediato, visto que, como dispõe a lei, os fatos presumem-se verdadeiros. Perceba a informação importante que eles presumem ser verdadeiros. Eles não são verdadeiros. Porque há essa ideia de presunção. Vamos supor que o autor falou um monte de coisa, mas na prática você acaba, mas isso aqui é impossível de acontecer. Pô, isso aqui está muito forçado. Isso aqui, bom, peraí. Vamos analisar com calma. E não é porque o autor falou que está tudo certo. Então é um ponto que deve ser levado em consideração também. Então não é só porque o autor falou que foi X, que é X. Pode ser que tenha sido um xizinho, um xizão, e a gente tem que sempre ponderar. Por isso que presumem-se verdadeiros. Aí eu coloquei aqui que o réu, for revel, ocorre o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova. Opa, acho que faltou um pedaço. Isso, faltou um pedaço, desculpa. Então temos aqui o artigo 355, Então o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença, com resolução de mérito,
então ele não vai ter nem ter que produzir provas, não vai ter audiência, nada. O juiz já julga antecipadamente esse pedido quando o réu for revel. Beleza. Então, esse é o ponto principal. Eu trouxe aqui, né, veja, com efeito previsto no artigo 344, que é o que já está lá em cima, né? E não houver requerimento de prova, não tem que fazer nenhuma prova mais, você já pode jogar antecipadamente aquele pedido. Bom, é importante destacar que, sendo a presunção de veracidade dos fatos consequência gravosa, o juiz deve aplicá-la com cuidado, né? Vez que essa presunção só pode dizer respeito aos fatos, nunca ao direito. Nesse caso, o juiz não está obrigado a extrair as consequências jurídicas pretendidas pelo autor em relação aos direitos, mas tão somente levar em consideração que a sequência dos fatos ocorreu como descrito na peça vestibular. Então não é porque o autor falou que ele tem aquele direito que o juiz vai conceder aquele direito. Ele vai analisar os fatos e presumir são os fatos como verdadeiros, não o direito. Então esse é um ponto importante. Então o direito não se presume como verdadeiro, mas sim o fato. E se de acordo com aqueles fatos, desde que comprovados, né, desde que verifique-se a sua real existência, haverá a concessão, né, daquele pedido que foi o objeto da ação judicial. Sendo assim, a falta de contestação não levará sempre e automaticamente à procedência do pedido do autor, visto que em algumas vezes a questão discutida é exclusivamente de direito. Então, esse é um ponto principal. Nem sempre a gente vai discutir só questões de fato, às vezes são questões apenas de direito. E quando houver uma discussão de direito, pode ser que o autor não consiga comprovar, ou ele não conseguiu juntar provas que convençam o juiz, ou não faz sentido nenhum, né, o seu pedido. Então, o que é um ponto legal? Claro que não se recomenda isso, mas não houve contestação, isso nem sempre é revelia, nem sempre traz um prejuízo ao réu, né? Mas também, né, nunca será, o réu não se manifestou, beleza, ganhamos o processo. Nem sempre. Então, há essa ponderação, vamos levar sempre com calma, com consideração, né, ponderando. Bom, temos aqui que a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 334c. Então, o 344, né, desculpa, a gente já viu ele, e justamente ele fala a respeito disso. Então, quando que a revelia, né, ela não existirá, né, ela não produzirá seu efeito? Havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Então, se houver vários réus e um desse réu ele contestou, então não há revelia. Então, não haverá presunção de veracidade quando houver contestação de um litisconsorte unitário, pois estão vinculados, ou quando houver contestação de um litisconsorte simples. O julgamento pode ser diferente para os vários réus, né? Que alegue fato comum, que alguém diga respeito ao revel. Então, esse é um ponto legal aqui. Toda vez que houver essa pluralidade de réus e um deles contestar, não há a revelia. Ponto importante. Então, quando também não há revelia? Então, quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Então, se um direito indisponível estiver em discussão, não haverá presunção de veracidade decorrente de revelia. Então, é um ponto legal. Os direitos indisponíveis, eles não... caso não haja contestação, não há revelia. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumentos que a lei considere indispensável à prova do ato. Então, toda vez que nós vamos ajuizar, né, uma ação, nós temos que colocar lá, no mínimo, todos os documentos essenciais, né, para que justifique a entrada daquela ação, né, daquele processo, o ajuizamento daquela ação. E se eu não juntar esse documento, que é indispensável, o juiz, né, não poderá presumir verdadeiros, né, os atos jurídicos que só podem ser comprovados por aqueles documentos. Né? Ou seja, a simples narração do fato, sem a prova documental, não ocorrerá em revelia. Então, um ponto importante. Quando mais não haverá revelia? Então, se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. Então, essa é a ideia. Não é porque o réu não se manifestou, não aconteceu, não fez nada que eu vou ganhar o processo. Não. Se eu narrei os fatos
mas eles são inverossímeis, é mentira, peraí, não foi bem assim, as provas que estão nos autos estão me dizendo coisas diferentes, não haverá revelia aqui também. Por quê? Porque nesse caso não faz sentido você ser revel, você ter que se defender de uma coisa que é mentira, uma coisa que não existiu. Ponto legal de se verificar. Bom, é importante frisar que nos termos do artigo 341, parágrafo único, o ônus da impugnação específica dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado ativo e ao curador especial. Então aqui é legal, é um ponto importante na prática. Então, caso você esteja advogando lá, você é advogado autor e o réu tem um defensor público, um advogado ativo ou um curador especial, e ele, por exemplo, faça uma contestação genérica, você não pode pedir, houve aqui a revelia. Não houve a revelia, porque há essa questão importante aqui. Eles podem apresentar contestações genéricas. Então, a razão disso é a dificuldade que eles poderiam enfrentar se fossem obrigados a impugnar especificamente as alegações feitas na inicial, vez que muitas vezes as pessoas acima indicadas não têm condições de conhecer os fatos, pois não possuem contato com o réu. Então, o defensor público às vezes não possui contato, né? O advogado ativo também não, o curador especial. Então, é um ponto interessante com relação à questão de uma contestação mais genérica. Claro que se for advogados particulares, casos particulares, não houve a contestação, revelia. Isso é um ponto legal. Por fim, vale ressaltar a desnecessidade de intimação do revel. Foi o que nós vimos, né? Dessa forma, o réu que não tem advogado não será intimado às decisões decorrentes do processo. Todavia, ainda assim terá o prazo concedido caso queira se manifestar. Então, ele ainda tem um prazo. Não corre assim, ele nem pode mais se manifestar. Ele pode, mas ele não vai ser intimado. Esse é um ponto interessante com relação à revelia. De fato, o que ocorre é que o réu não é intimado, né, sobre as movimentações processuais. Todavia, o revel poderá a qualquer tempo ingressar no processo e participar dos atos processuais que se realizarem daí em diante, passando a ser intimado desde que constitua advogado. Então, eu não apresentei a contestação, o que acontece? Eu nunca mais vou saber do processo e agora? Não. Você pode a qualquer momento entrar no processo. Só que se você não entrar, você não vai ser intimado, você não vai saber o que está acontecendo. Se você entrar, aí sim você vai ser intimado, você até vai poder produzir provas, né, caso seja necessário. Você consegue prova testemunhal, talvez. Não é o fim do mundo você não contestar. Claro que eu não estou recomendando isso, né? Não conteste, mas... Putz, acabei perdendo tempo, aconteceu alguma coisa, é o fim do mundo? Não, ainda assim tem como buscar alguma forma de se defender. Mas, claro que isso prejudica pra caramba. Então, a ideia principal temos que entender a revelia para que nunca aconteça com a gente e quando acontecer com o adversário, por exemplo, a gente consiga, de fato, estar preparado para, pera aqui, isso aqui é uma situação de revelia, vou proteger os direitos do meu cliente aqui, ele não vai conseguir, o adversário não vai conseguir apresentar a contestação, não apresentou a contestação, não tem como defender, e aí, claro que as probabilidades de vitória aumentam mais. Ponto legal da discussão aqui. O artigo 346, né, diz que, como a gente até olhou, né, os prazos contra o revel que não tenha patrão nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, como eu já expliquei para vocês. E o parágrafo único, né, o que diz o que a gente acabou de discutir, que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Eu perdi o prazo para contestação, eu posso apresentar ela? Não. Por isso que nós temos sempre os prazos, e eles devem ser seguidos. Bom, regra geral que nós tínhamos que entender aqui a respeito da revelia e contumácia foi analisado. Né? Agora nós vamos falar mais sobre a fase ordinatória. Então, que é o saneamento do processo, que a gente já viu até naquele passo a passo ali no organograma, e vamos dar continuidade aqui então às nossas aulas. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.